Olá pessoal, vamos à nossa segunda aula sobre autovalores e autovetores. Vamos continuar nossa discussão sobre esse tópico, continuando aqui a aula passada, certo? Muito bem, vamos colocar aqui em modo tela cheia. Ok, continuando a nossa aula passada, né? Deixa eu só relembrar vocês aqui o conceito de autovalores e autovetores. Nossa definição é seja T uma transformação linear entre o mesmo espaço vetorial, que eu vou chamar de V, se existirem vetores, né, V pequeno, não nulos, e escalares, lambdas, números reais, tais que essa equação aqui seja satisfeita, a gente diz que lambda é um autovalor de T e V é um autovetor de T, associado a lambda. É importante lembrar aqui, né, que autovalores podem ser nulos, mas autovetores a gente está procurando autovetores não nulos. Né? Os autovetores nulos sempre satisfazem essa equação. Então o interesse, na verdade, é você achar os autovetores não nulos, tá certo? A gente viu vários exemplos. Nessa aula de hoje a gente vai continuar e aprofundar nossa discussão, né, sobre esse conceito de autovalores e autovetores. Muito bem. Eu terminei a aula passada. Nesse exemplo aqui, né? Um exemplo de uma transformação de R2 para R2, dado por essa função aqui. E a gente viu, né, que vimos que a gente achou dois autovalores, né? Autovalor 1 e o autovalor 2. Para esse autovalor 1, a gente achou que os autovetores associados a esse autovalor, ele era esse conjunto aqui. Os autovetores associados ao autovalor igual a 1, ele é descrito por este conjunto aqui. E os autovetores associados ao autovalor 2, ele é descrito por este conjunto aqui. Tá certo? Então eu introduzi uma anotação. A anotação é esse V lambda, né? São os conjuntos de vetores não nulos onde satisfaz essa equação aqui. Né? T de V é igual a lambda V. Então esse cara aqui é o conjunto de todos os autovetores de T associados a lambda. Então, por exemplo, eu terminei na aula passada falando que o V1, né, o autovetores associados ao autovalor igual a 1 é dado por esse conjunto, e os vetores associados ao autovalor igual a 2 é dado por esse conjunto aqui. Certo? Foi isso que a gente fez nosso último exemplo da aula passada. Muito bem, agora eu vou introduzir uma outra notação. Em vez de chamar V lambda, eu vou chamar V negrito lambda. Eu vou adicionar não somente os autovetores, mas o vetor nulo. Então eu vou chamar V cheio, né, esse negrito aqui, V lambda, como sendo o conjunto dos vetores em V grande, onde T de V é igual a lambda de V. E a gente chama esse V lambda como sendo de subespaço associado ao autovalor lambda. Observação importante é que esse V em negrito lambda é igual ao nosso V lambda passado, unido com o elemento neutro. Né? Lembrando a vocês novamente que o elemento neutro sempre satisfaz essa equação aqui. T de 0 é igual a 0. Né? Então o que eu estou fazendo? Estou pegando os autovetores associados a um autovalor lambda e adicionando com o elemento neutro e chamando esse cara de V negrito lambda. Tá certo? Um fato importante é que esse conjunto, ele é um subespaço vetorial de V. É bem simples de mostrar isso. Eu vou deixar para vocês verificarem essa afirmação, certo? Ok. Então, qual é a mensagem que a gente viu até aqui? Vimos que para você achar os autovalores associados a uma transformação linear, existem alguns exemplos que a gente consegue achar explicitamente, né, esses autovalores, e esses autovalores a gente tem associados a eles autovetores. E esses autovetores eles formam subespaços vetoriais quando você une esses autovetores com o elemento neutro. Certo?
Ok, vejamos agora o conceito de autovalores e autovetores de uma matriz. Mais tarde a gente vai ver que, de fato, calcular autovalores e autovetores de uma matriz é equivalente a você achar autovalores e autovetores de uma transformação linear da nossa primeira aula, tá certo? Mas no momento vamos agora focar numa matriz. Então, dada uma matriz de quadrada de ordem n, que eu vou chamar de A, a gente define o autovalor e autovetor de A como sendo o autovalor e autovetor da transformação linear T de A associada à matriz A em relação à base canônica, né? Ou seja, em relação a essa transformação aqui, V visto na forma coluna, tá certo? Então assim, um autovalor lambda de A e um autovetor V são soluções dessa equação, onde V é não nulo. Ok, como a gente está com matriz, a gente pode reescrever essa equação de uma outra forma, né? Vamos fazer isso num exemplo. Considere A, essa matriz aqui, uma matriz diagonal, né? Essa matriz diagonal. Note que, pela definição de multiplicação de matrizes, né, A de E1, E1, E2 e E3 é a base canônica do R3. Perceba que quando você multiplica essa matriz pelo E1, né, só vai aparecer esse primeiro cara aqui, né? Então vai multiplicar por 2 de E1. Ou seja, 2 é alto valor dessa transformação. Né? O A de E2 vai ser menos 4 de E2, porque a minha matriz é diagonal. E o A de E3 vai ser 1 de E3. Ou seja, 2 menos 4 e 1, todos os elementos da diagonal são autovalores de A. Certo? Esse é o nosso primeiro exemplo. Então, agora, como eu havia falado, agora que você está com uma matriz, né, como é que você... ou seja, o fato aqui, o que eu quero achar é como que eu posso criar um algoritmo para a gente achar autovalores e autovetores de uma matriz. Então, o método prático é o seguinte. É o que a gente chama de polinômio característico. Né? Eu vou considerar A, vou pegar esse exemplo aqui, considerar A uma matriz 3x3. Essa é a matriz aqui. Eu vou considerar I, eu vou denotar I como sendo uma matriz de identidade de ordem 3. Então você repara que eu posso escrever A de V igual a lambda de V, né, como sendo lambda multiplicado pela matriz de identidade vezes V. Né? Então essa equação de autovalores e autovetores pode ser escrita dessa forma aqui. Que se somente se A menos a identidade vezes lambda multiplicado por V é igual ao elemento neutro. Certo? Ok, então eu posso escrever a equação 9, neste exemplo aqui da minha matriz, né? Eu posso escrever a equação 9 como sendo dessa forma aqui. Né? A menos lambda identidade, essa matriz aqui, multiplicada pelo meu vetor coluna, V, que eu chamei de XYZ, é igual ao elemento neutro. Certo? Ok, então se você subtrai essas duas matrizes, você vai chegar nessa matriz grandona aqui, multiplicado pelo vetor coluna XYZ, igual ao vetor nulo 0, 0, 0. Certo? Ok, vamos analisar então, eu estou querendo resolver, né, esse sistema. Repare que isso aqui é um sistema. Né? Eu estou querendo achar vetores x, y e z, vetores v da forma x, y, z, não nulo. Isso aqui é importante. X, y, z é um vetor não nulo que satisfaz essa equação para algum lambda. Né? Tipicamente o que a gente vai achar é primeiro o lambda. Então eu quero achar lambda conjuntamente, né? Lambda e vetores não nulos que satisfazem essa equação. Bom, como o vetor é não nulo, e esse é um sistema linear homogêneo, né? Então a primeira condição que a gente observa é que esse sistema, para um dado lambda, esse sistema ele não pode admitir uma única solução. Né? Porque note que se eu pego o vetor nulo, x, y, z nulos, né, isso aqui tem solução, é solução trivial. Né?
Então, para que isso aqui tenha mais de uma solução, e de fato teria infinitas soluções, né, eu preciso que o determinante da matriz dos coeficientes, né, seja nulo. Porque se o determinante da matriz do coeficiente ser não nulo, né, isso significa que esse sistema só admite uma única solução e, portanto, não existiria autovetores associados a esse problema, a essa matriz. Então a gente sabe que o sistema acima terá uma única solução se e somente se o determinante dessa matriz é não nulo, da matriz dos coeficientes. Né? Isso a gente aprendeu no ensino médio, né? Em sistemas lineares. Então, o que a gente tem então? Então, neste caso, o vetor nulo será a solução. Né? Somente o vetor nulo, perdão, será a solução, quando o determinante é não nulo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa impor, né, que o determinante da matriz dos coeficientes seja nulo. Muito bem, mas quando você calcula o determinante dessa matriz, você vai chegar, né, a um polinômio. Um polinômio em lambda. Lambda são os autovalores procurados. Né? Então, para que a minha matriz tenha autovetores e autovalores, né, autovetores associados a autovalores, o determinante da matriz dos coeficientes deve ser nulo. Bom, o determinante das matrizes dos coeficientes sempre será um polinômio. Certo? Neste caso aqui, você tem um polinômio de Grau 3. Né? Então, essa condição que o determinante da matriz dos coeficientes é nulo nos permite achar autovetores associados a autovalores da matriz A. Por quê? Porque os autovalores associados à matriz A são as raízes desse polinômio. Né? São os números lambdas, né, que faz com que esse sistema ele tenha não somente a solução trivial, mas infinitas soluções. Certo? Então, os autovalores são precisamente os números que fazem com que esse sistema tenha mais de uma solução. Ou seja, o determinante são os números, os lambdas, que fazem com que o determinante dessa matriz seja nulo. Certo? Isso significa que são as raízes desse polinômio aqui. Então, a primeira observação, como eu havia falado, primeiro a gente vê o seguinte, que o determinante da matriz A menos lambda é um polinômio em lambda. Este polinômio a gente chama de polinômio característico de A. Como eu havia explicado, as raízes desse polinômio são os autovalores de A. Né? Neste exemplo em particular, eu posso fatorar esse polinômio, né, como sendo lambda menos 2 ao quadrado, multiplicado por lambda menos 3. Certo? Ou se você não quiser, não precisa fatorar, mas é sempre bom fatorar nesses exemplos, porque a gente vê precisamente quantas raízes repetidas a gente tem. Né? Nesse caso aqui a gente tem o raiz 2, é uma raiz que aparece duas vezes, né? E a raiz 3 aparece uma vez. Né? Então, os autovalores de A são as raízes desse polinômio, que é lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Tem duas raízes repetidas aqui. Né? 2 é a raiz repetida. Muito bem, então agora que você já tem os autovalores, né, você pode achar os autovetores associados a esses autovalores. Aí é fácil. Né? Por quê? Repara que para lambda igual a 2, né, você tem que esse sistema vale. Né? 2 é autovalor, portanto, da matriz, portanto isso aqui vale. Né? Quando você multiplica essa matriz por esse vetor coluna, você pode reescrever isso daqui, né, através desse sistema linear através desse sistema linear aqui. Certo? Muito bem, aí você tenta resolver esse sistema. Né? Você sabe que 2 é alto valor, e para esse alto valor, necessariamente você vai ter um conjunto aí de autovetores associados a esse alto valor. Né? E aí você calcula as soluções desse sistema 10 aqui. Né? Como é que a gente resolve aqui, em particular, para esse exemplo? Né?
Olha só, eu tenho que da terceira equação, y mais 2z é igual a 2z. Isso significa que y tem que ser zero. Ora, mas se y é zero, da segunda equação, se y é zero, x é zero. Certo? Repare que não existe nenhuma restrição sobre a variável z. Portanto, quais são os autovetores associados a essa matriz A? São para esse alto valor 2, são soluções desse sistema 10 aqui. E quem são os vetores que são soluções do sistema 10? A primeira coisa é que x e y devem ser nulos e não tem nenhuma restrição sobre z. Então, todos os autovetores associados ao alto valor 2, eles são da forma vetores da forma 0, 0 e z, onde z é um número real qualquer, exceto não nulo. Né? Não pode ser nulo. Então, esses são os autovetores. Se você pega o subespaço dos autovetores associados a 2, aí sim você tem um subespaço vetorial, e aí esse subespaço vetorial ele é o subespaço gerado pelos vetores 0, 0 e 1. Pelo vetor, né? Um único vetor de dimensão 1, né? Da forma, é o vetor 0, 0 e 1. Certo? Ok, agora a gente vai fazer para o alto valor, o que a gente calculou é o alto valor 3, né? Bom, o alto valor 3, ele satisfaz esse sistema aqui. Né? Então, o que a gente quer para a gente achar os autovetores? Eu quero achar soluções não nulas deste sistema. Soluções são vetores da forma x, y, z não nulas que satisfazem esse sistema aqui. Eu posso reescrever isso aqui dessa forma aqui embaixo e resolvo esse sistema nas variáveis x, y e z. Lembrando que x, y e z que o vetor x, y, z não pode ser nulo. Né? Então como é que a gente resolve isso? Tanto na primeira quanto na segunda equação, o que eu tenho aqui? Eu tenho que x, né, ele tem que ser igual a menos 2y. Isso da segunda equação isso é verdade. E da primeira também isso é verdade, né? Porque eu vou ter aqui o que? Da primeira equação também, x igual a menos 2y. Né? Certo? Então, da primeira e da segunda, eu sei que x tem que ser igual a menos 2y. E a minha terceira equação, ela implica o quê? Ela implica que y tem que ser igual a z. Logo, os autovetores associados a lambda igual a 3 pertencem a esse conjunto aqui. Na verdade, para ser mais preciso, nem pertencem. Né? Os autovetores associados a lambda igual a 3 são descritos, né, por esse conjunto aqui. Menos 2y, y e y. São essas coordenadas, onde y é não nulo. Isto é, o subespaço vetorial dos autovetores associados ao alto valor 3, ele é descrito por esse subespaço aqui gerado pelo único vetor menos 2, 1 e 1. Certo? Ok, pessoal, percebam que aqui a gente tem um algoritmo, né? Um modo sistemático para a gente achar autovalores e autovetores de uma matriz A. Isso passa por a gente calcular este polinômio aqui. Né? Você simplesmente tem o problema você achar os autovalores e autovetores associados a essa matriz aqui. Né? Você pega a matriz, né? Os elementos da diagonal aqui você diminui de menos lambda, forma um sistema linear homogêneo. Esse sistema linear homogêneo deve admitir mais de uma solução, portanto o determinante da matriz dos coeficientes que gera o meu polinômio característico, a gente viu, a gente chamou isso aqui de polinômio característico. Esse polinômio, as raízes desse polinômio são os autovalores. E aí você calcula os autovalores e para cada autovalor você calcula os autovetores. Então esse seria o algoritmo. Né? Passo 1, pega uma matriz quadrada de ordem A, por exemplo, né? Calcula as raízes do polinômio, que é o determinante de A menos lambda I.
né? Isso é uma função em lambda, isso sempre será um polinômio de grau n. Né? Esse polinômio que a gente chama de polinômio característico de A, e as raízes desse polinômio são os autovalores de A. Uma vez que você calculou os autovalores de A, para cada autovalor você soluciona o sistema agora na variável x, y, z e etc. Não nulo, né? Não nulos, esses são vetores não nulos, e tenta resolver o sistema linear associado a esses autovalores, como a gente fez no exemplo passado. E aí você resolveu tudo, né? Você resolveu os autovalores e achou os autovetores associados a esses autovalores. Vejamos um exemplo para ilustrar aquele algoritmo que a gente fez no exemplo passado. Um exemplo mais simples aqui para a gente fixar as ideias. Seja A uma matriz 2×2, dessa forma aqui. Então, quem é o polinômio característico? Como eu falei, você pega a diagonal principal e diminui de lambda. Calcula o determinante igual a zero. Calculou o determinante, isso aqui vai dar um polinômio, nesse caso aqui de ordem 2, né? Porque é uma matriz quadrada de ordem 2. Vai ter um polinômio, calcula as raízes desse polinômio, tá certo? Calcula as raízes desse polinômio, você vai ver que lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2 são as duas raízes desse polinômio. Esses caras são os autovalores associados a essa matriz. E aí, para cada autovalor, você calcula os autovetores. Para o autovetor, para o autovalor lambda igual a 1, a gente calcula os autovetores da seguinte forma, né? São os vetores x e y que satisfazem essa equação aqui. Lembrando que x e y não pode ser o vetor nulo, né? Então você calcula esse sistema pode ser escrito dessa forma. Logo, a gente sabe então que y tem que ser igual a x, né? Esse é um sistema que tem essa única solução, y igual a x. Então, os autovetores associados a esse autovalor são da forma x, onde x é não nulo. Certo? Então, o subespaço vetorial dos autovetores associados a lambda igual a 1, ele é o subespaço gerado pelo vetor 1, 1. Né? Agora a gente vai fazer os autovetores associados a lambda igual a menos 2, que é o outro autovalor. Então, por definição, isso aqui, esse autovalor, ele satisfaz essa equação. A gente calculou dessa forma, né? E agora a gente quer achar os vetores x, y não nulos que resolvem esse sistema. Esse sistema pode ser escrito dessa forma aqui, né? E, portanto, eu tenho que x tem que ser igual a 4y, né? Resolvendo esse sistema. Portanto, os autovetores associados a esse autovalor são da seguinte forma: 4y e y, onde y ele é não nulo, né? Porque x, primeira coordenada, tem que ser igual a 4y. Ou, em outras palavras, o subespaço vetorial dos autovetores associados a este autovalor menos 2, ele é da forma dessa forma aqui, né? É o subespaço gerado por um único vetor 4 e 1. Certo? Muito bem, pessoal, a gente acaba por aqui a nossa aula. Mais tarde eu vou passar a terceira lista de exercício, né, para a nossa terceira prova, como também fixar aí o teste 3, né, o nosso último teste da disciplina. Ok? Um abraço e até a próxima.